O que é pecado? Quais as consequências do pecado e como vencer o pecado? É isso que você vai aprender no devocional de hoje. Se você está aqui é porque provavelmente tem lutado contra algum pecado ou vício que te aprisiona. Não se preocupe, vamos entender o que a palavra de Deus ensina e vamos ver um exemplo prático que o próprio Jesus ensinou, sem contar com um texto de grande sabedoria no livro de Provérbios. E se esse vídeo for bênção na sua vida, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo, isso nos ajuda a continuar esse trabalho para a glória de Deus. O que é pecado? Primeira coisa é entendermos de forma simples e rápida o que é pecado. Existem pecados que cometemos apenas em pensamentos, alguns com nossas atitudes, outros com nossas palavras, e existem pecados que cometemos até mesmo por omissão. Leia Tiago 4:7. Pecado é tudo aquilo que desagrada o coração de Deus porque vai contra a sua lei. Ou seja, pecado é tudo aquilo que desobedece à palavra de Deus. Lembre-se que o próprio Jesus disse que a pessoa que o ama vai guardar os mandamentos dele. Leia João 14:21. E também a Bíblia ensina que a palavra de Deus deve ser praticada e não só ouvida. Leia Tiago 1:22. Então pecado é tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus e seus mandamentos. Se quiser resumir em uma frase, essa frase seria: pecado é tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado. Também precisamos lembrar que o pecado tem consequências, e foi por causa dele que toda a humanidade se afastou de Deus e recebeu condenação divina. Veja os textos a seguir. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gênesis 3:3. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Apocalipse 21:8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde em enxofre. Esta é a segunda morte. Os textos falam de uma primeira morte que Deus prometeu a Adão e Eva caso desobedecessem a única ordem que tinham, que era não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. E o texto de Romanos fala que o salário do pecado é a morte. Tanto a morte física quanto a morte espiritual passaram a reinar na humanidade depois do pecado. O ser humano havia sido criado para viver eternamente no paraíso, mas ao pecar, ou seja, ao desobedecer a Deus, essa eternidade deixou de existir de forma literal e a humanidade passou a ter um tempo limitado na Terra. Mas a principal morte que veio da consequência do pecado não foi a morte natural, e sim a morte espiritual, pois o pecado nos afastou da presença e da comunhão do nosso Deus, e isso foi a primeira morte espiritual. A segunda morte espiritual, que também é consequência do pecado, é a condenação ao lago de fogo para todo aquele que viver uma vida de pecado, ou seja, para aquele que não se arrepender e não se entregar a Cristo para ser perdoado. Essa condenação ao lado de fogo é chamada de segunda morte. É a morte eterna. E antes de falarmos sobre como vencer o pecado, quero compartilhar mais um texto bíblico que apresenta outra consequência terrível do pecado. Veja o texto a seguir. Romanos 5:10. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Nesse texto, o apóstolo Paulo transmite duas verdades muito importantes. Primeiro, ele diz que sem Jesus somos considerados inimigos de Deus, ou seja, aquele que não se arrependeu e permanece no pecado e permanece vivendo uma vida que desagrada e desobedece a Deus, essa pessoa é tratada como inimiga de Deus por causa de sua desobediência. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo fala de uma das verdades mais importantes do Evangelho de Jesus. Ele fala que a morte de Cristo trouxe perdão e, consequentemente, reconciliação para todos que estavam longe de Deus.
Cristo veio e morreu pela nossa salvação. Essa é a boa notícia. O pecado não é o fim, pois Jesus resolveu as consequências do pecado morrendo naquela cruz pela nossa salvação. Glórias a Deus. Veja o texto a seguir, pois resume perfeitamente bem a mensagem do Evangelho. Romanos 8, versos 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Glórias a Deus. Então, como vencer o pecado? Veja o que a Bíblia ensina em 3 pontos importantes. Primeiro ponto, o Espírito Santo. Romanos 8, 13 e 14 diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que o pecado está na nossa carne, faz parte da nossa natureza e por isso não devemos viver seguindo nossos desejos pecaminosos carnais, pois se assim fizermos, morreremos. Lembre-se que a consequência do pecado é a morte. Mas o apóstolo também diz que o Filho de Deus recebe o Espírito de Deus, e é Ele, o Espírito Santo, que nos capacita e nos ajuda a fazer morrer o pecado que existe em nossa carne. Ou seja, você nunca vai conseguir vencer o pecado por sua própria força. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa da ajuda dele. Segundo ponto, o que vem antes do pecado? Mateus 18, versos 8 e 9 diz assim: se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as 2 mãos ou os 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um olho só do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. Não se preocupe, você não precisa interpretar esse texto de maneira literal. Você não precisa cortar a mão ou arrancar o olho caso eles te façam pecar. O que Jesus está dizendo aqui é que antes do pecado acontecer, geralmente tem algo que te leva ao pecado, algo que é a raiz do pecado, que é o causador do pecado, e é com isso que você tem que se preocupar. Repare que Jesus não disse para você somente remover o pecado da sua vida. Ele disse para remover tudo aquilo que te leva ao pecado. E esse é o ponto prático, importante que precisamos refletir. O que vem antes do seu pecado? Veja alguns exemplos práticos. Se seu pecado é a pornografia, repare o que acontece antes de você acessar o conteúdo pornográfico. Pode ser que antes de acessar esse tipo de conteúdo, você seja estimulado por fotos sensuais de moças que você segue no Instagram. Nesse caso, se remover o Instagram, ou pelo menos se remover a sensualidade do seu Instagram, você provavelmente não será tentado a acessar o site pornográfico. Se você sempre cai em algum pecado sexual, seja com um ex-namorado ou com um atual namorado, repare quais são as situações que acontecem antes do pecado, pois é ali que está a tentação. E se você conseguir se afastar da tentação, ou seja, remover o que te leva ao pecado, você com certeza irá vencer essa queda constante em sua vida. Seja qual for o seu pecado, esse princípio sempre vai funcionar. Jesus disse que tem que remover aquilo que te leva ao pecado. Você precisa cortar o mal pela raiz. Terceiro ponto, conheça e respeite seus limites. Provérbios 37 ao 9 diz assim: 2 coisas peço, que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. E não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Eu vejo no homem que fez essa oração uma grande sabedoria, amor sincero ao Senhor e temor de Deus. Sabe por quê? Que eu vejo um homem que conhece bem seus limites e ora a Deus para que Deus o livre de toda a tentação. Ele sabia que a riqueza era uma fraqueza em seu coração e sabia que se tivesse muito dinheiro, ele iria achar que não precisava mais de Deus e abandonaria os caminhos do Senhor. Da mesma forma, sabia que a pobreza extrema poderia levá-lo a roubar e dessa forma Deus seria desonrado.
Sendo assim, esse homem ora pedindo que Deus o livrasse tanto da riqueza como da pobreza, pois sabia que essas duas situações se tornariam uma tentação em sua vida. E esse homem valorizava demais a presença de Deus para arriscar tudo, brincando com seus limites. Você, mais do que ninguém, conhece seus limites e fraquezas. Você sabe exatamente qual terreno é escorregadio para você. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, que não devemos brincar em terreno escorregadio, pois a queda é certa. Pelo contrário, devemos evitá-lo. Você sabe exatamente quais amigos te levam para a bebida, para as drogas, para a balada ou para a prostituição. Você sabe quais ambientes abrem brechas e confrontam as fraquezas do seu coração. Você sabe que não deve ficar sozinha com seu namorado. Sabe muito bem que deveria já ter apagado o contato do seu ex, pois sabe de sua fraqueza e como a situação pode facilmente ficar pecaminosa. Seja qual for o seu vício, a sua dificuldade ou o seu pecado, você sabe muito bem quais brechas deveriam ser evitadas. E se você realmente ama o Senhor e valoriza tudo que você vive na presença de Deus, você deve parar de dar brechas e parar de chegar perto demais dos seus limites. E eu sei que se você ama de verdade o seu Deus, hoje você vai fazer a coisa certa, vai tomar uma atitude e vai colocar em prática tudo que aprendeu neste estudo, e Deus vai se agradar da sua vida e Cristo será glorificado. E para terminar, responderei a pergunta: meu pecado tem perdão? Sim, a resposta dessa pergunta é um grande sim, pois foi para isso que Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo. Ele veio para morrer pelo seu pecado. Ele morreu para perdoar o seu pecado e te livrar de toda condenação. Lembre-se do texto que lemos: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Se você confessar seu pecado e abandoná-lo, a Bíblia diz que Deus está sempre pronto a nos perdoar. Termine com esse texto e que a sua fé possa ser renovada. 1 João 1:9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E como disse no início, se esse devocional foi bênção na sua vida, não deixe de deixar seu like no vídeo e a sua inscrição no canal. Isso nos ajuda a continuar esse trabalho para a glória de Deus, e você vai continuar sendo abençoado com muitas reflexões de Deus para a sua vida. Deus te abençoe e até a próxima.